Fala jovens, beleza? Eu sou Leandro Silva e eu tô aqui no canal da Savante Tecnologia pra gente falar de Linux, Cloud Computing, infraestrutura e mais um monte de coisa aí que a gente tem visto no mercado. E o nosso primeiro vídeo é para falar sobre ele, o Linux. O que é Linux? De onde ele vem? O que ele come? É de graça mesmo? Se você já ouviu falar diversas vezes sobre esse tal de Linux, não faz a menor ideia do que ele é, fica aí que esse vídeo é para você. E se você já sabe o que é, fica aí para dar uma moral pra gente. Solta a vinheta. Bom, vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes sobre esse sistema operacional que tem um pinguinzinho como símbolo principal, certo? O Linux é um sistema operacional que você pode instalar ele no seu computador e nele você pode instalar diversos programas, como aquele seu navegador preferido, suas ferramentas de trabalho de escritório, como um editor de texto, um player de vídeo, um navegador e tudo mais. Mas nem sempre foi assim, né? Pois é, para você entender um pouco melhor, a gente vai contar rapidamente aqui a história do Linux. O Linux propriamente dito nasceu em 1991, na ideia de um estudante da Universidade de Helsinki, um sueco chamado Linus Torvalds. Bom, o Linus, no alto dos seus 20 anos ali de idade, em 1991, começou a desenvolver um pequeno kernel baseado no sistema Minix, que foi criado pelo professor Andrew Tannenbaum, um cara muito famoso aí na área de computação pelos livros que ele escreveu. Se você estuda computação ou já estudou computação, provavelmente você deve ter ouvido já falar desse nome, certo? O Linus, usando essas habilidades em linguagem C, resolveu divulgar ali o kernel que ele estava construindo para os seus colegas de faculdade através da Usenet, de forma 100% livre, 100% espontânea. Ele divulgou seu despretensioso trabalho em agosto de 1991, pedindo feedback, sugestões, mas sempre deixando claro que não necessariamente ele ia implementar. Muitos anos se passaram desde então, e o Linux hoje é um ecossistema gigantesco, com milhares e milhares de desenvolvedores trabalhando de forma independente ao redor do mundo. E ainda muito sobre a batuta do Linus Torvalds. Leandro, mas você falou que lá em 1991 o Linus divulgou só o kernel. Mas exatamente o que é um kernel? Lá nos primórdios, o Linux era só o kernel. O kernel é basicamente o núcleo do sistema operacional, só ali o coração do sistema. Não tinha ferramentas de edição de texto, apresentação, navegador, nem sequer uma interface gráfica existia. Era só o núcleo do sistema operacional. E depois de um bom tempo, das comunidades crescendo, nascendo, começando a desenvolver alguns programas, algumas ferramentas e até mesmo uma interface gráfica para o que a gente conhece, que veio a se tornar o que hoje a gente conhece como Linux. Então quer dizer que o Linux é só o kernel, só o núcleo do sistema operacional? Tá, mas e o resto? Sim, ao pé da letra, o Linux é basicamente o kernel do sistema operacional. Mas depois de muitos anos, é perfeitamente aceitável que você chame de Linux o sistema operacional como um todo. Isso não tem hoje em dia não tem o menor problema. O sistema operacional Linux é conhecido como distribuição, ou basicamente como distro. E todas elas usam o kernel que ainda é desenvolvido pela comunidade com seus milhares de desenvolvedores ao redor do mundo. Existem diversas, dezenas, centenas, milhares de distribuições Linux com os mais variados propósitos. Tem distribuição Linux para servidor, para cloud computing, para armazenamento de dados, para rede, focada em segurança, focada em desenvolvimento, armazenamento de dados e por aí vai. Muitos produtos de IoT ou produtos que a gente conhece geralmente como smart, como televisão, geladeira, o seu celular, o seu relógio, com certeza ele roda um kernel Linux ali dentro de forma bastante customizada, mas é um kernel Linux que é feito para rodar em equipamentos com uma capacidade computacional bem baixa. Essa é a graça do Linux, ele pode ser completamente personalizado. Resumindo, o Linux ele está em todos os lugares que você possa imaginar, não só no desktop daquele seu amigo mais nerd. A gente pode dividir as distribuições Linux em duas principais vertentes, para servidores e para desktops. As principais distribuições Linux focadas em servidor
são Red Hat, SUSE, Oracle Linux, CentOS, Debian e Ubuntu Server. As distribuições desktop mais amigáveis, as mais famosas, são Ubuntu, Fedora, Linux Mint e OpenSUSE. E aí você vai dizer, pô Leandro, mas tem várias outras distribuições aí super famosas, como Manjaro, Deepin, Zorin OS. Beleza, sim, tem dezenas, centenas de distribuições voltadas para desktop que são extremamente amigáveis e que você pode experimentar sem o menor problema. Mas aqui no canal, a nossa intenção não é fazer review de distribuição. Já tem diversos canais na internet que fazem isso de forma sensacional. O nosso objetivo aqui vai ser conhecer tecnologias que usam Linux e tudo o que permeia ali ao redor do mundo da tecnologia. Cloud Computing, DevOps e até mesmo a gente vai falar bastante sobre certificação. E uma série de outras coisas que não são voltadas muito para o mundo desktop. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer uma breve introdução sobre algumas distribuições Linux e como você pode testar elas dentro do seu computador, partindo aí do seu Windows, sem precisar formatar, sem precisar alterar muita coisa na sua máquina. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre Linux e como você pode usar essas tecnologias a seu favor aí para sua carreira, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa sua curtida se você gostou e aguarde a gente no próximo vídeo. Um abraço.